Ok, pessoal. Então, bom dia. A gente vai dar início à nossa roda de conversa hoje sobre as trajetórias dos pesquisadores, que é uma roda de conversa do Programa de Desenvolvimento Cultural, que acontece nesse semestre. E, bom, a gente está aqui com a professora Celina de Figueiredo, professora titular do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP, na FRJ, e ela é membro da Academia Brasileira de Paciência. Bem-vinda. Bom, a gente também está aqui com a professora Clarice de Souza. Clarice, está me ouvindo? Estou, Beleza. estou ouvindo, embora parece que a imagem está congelada aí, né? Beleza. Tá congelada. A professora Clarice é professora emérita do Departamento de Informática da PUC-Rio, na área de HC. E também estamos aqui com o professor Marcelo Gattais, ex-diretor do Instituto Tecgráfico, professor titular do Departamento de Informática da PUC-Rio, na área de computação gráfica e vice-reitor para assuntos de desenvolvimento da PUC-Rio. Então, todos bem-vindos. É uma honra poder ter vocês hoje aqui com a gente. Muito obrigada. E, bom, a roda de hoje é um evento dedicado a explorar as jornadas pessoais e profissionais de pesquisadores renomados na área de computação. Este é um espaço para aprender, compartilhar e motivar futuras gerações. Então, para começar, eu vou pedir para cada convidado se apresentar, contando um pouco da sua trajetória. Vamos começar então pela professora Clarice, que está remota. Pode começar, por favor. Olá, eu acho que a minha imagem está congelada aí, vocês podem me ouvir? A gente está vendo assim. Tá, ok. Muito obrigada pelo convite, mil desculpas pelo contratempo, eu peguei uma gripe aqui inesperada e estou tentando não distribuir vírus para vocês. É, então, muito obrigada por participar. Eu sou Clarice, eu tenho uma trajetória um pouco tortuosa na informática. Eu tenho graduação, mestrado e doutorado em letras, e a minha formação profissional é na área de tradução e interpretação de conferências. Eu fui parar na computação porque, como parte do meu treinamento como intérprete, quando eu fazia letras, eu fui para os Estados Unidos e visitei um programa de tradução por máquina na Organização Pan-Americana de Saúde. E aí, quando eu vi aquele programa rodando, eu cheguei à conclusão que meu emprego estava com os dias contados e que era melhor eu trabalhar na parte de programação do que trabalhar como tradutora. E aí voltei bem animada para aprender a tradução por máquina, para estudar, etc. E aí acabei perseguindo estudos de mestrado e doutorado nessa linha, linguística computacional, e como 10 entre 10 pessoas da época que começavam a estudar tradução por máquina, eu acabei em inteligência artificial, a velha moda, né? A moda antiga. Então, eu fui trabalhar em processamento de linguagem natural, que é você compreender textos em línguas humanas, né? No caso, português. Eu fiz uma tese de doutorado sobre esse assunto e tive uma oportunidade de concorrer a uma vaga no departamento de informática, tremendo um pouco de medo, porque eu não tinha formação nenhuma em informática, mas o departamento de informática da PUC é muito especial e eu acabei tendo um lugar no departamento e lá fiz uma carreira muito feliz. A colega de muitos que estão sentados aí, estou vendo o Marcelo, mas já ouvi o Valdemar, a Noemi eu também já vi que está aí, então são todos amigos. E eu fiz essa carreira no departamento, me especializando na área de interação entre pessoas e tecnologias. E estou aqui para a gente elaborar um pouco mais, conforme o interesse de vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Ótimo. Obrigada, professora. Professora Celina? Foi um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. E é uma honra para mim estar aqui sentado do lado do Marcelo. Uma honra mesmo, ele sabe disso.
e também, mesmo estando exatamente do lado, mas está aqui junto com Clarice também, porque são duas referências para mim. Então, realmente, é uma oportunidade que vocês estão me dando através desse projeto. Então, agradeço muito mesmo. E também é uma alegria, porque voltar para a PUC, para mim, sempre é voltar às raízes, né? Porque eu fiz a minha graduação no Colégio de Aplicação da PUC, fiz todo o curso lá, e depois eu vim e fiz a graduação, fiz mestrado aqui na PUC. Então, eu sou da PUC, sempre, nunca deixei de ser, né? Sempre tenho laços muito, muito fortes de colaboração também. Então, pensar um pouco na minha trajetória, sempre ter a PUC muito forte, né, nessa trajetória. Então, realmente é uma oportunidade de voltar assim atrás. Por exemplo, eu estava pensando, ao olhar outras rodas de conversa que vocês tiveram, né? Então, a roda de conversa anterior, que teve com o Sinésio, né, que é uma referência assim, para atrair alunos, né, um grande professor, e ficou bem claro, né, nas intervenções que ele fez, né, ouvir Sinésio, para mim, também é um aprendizado sempre, sempre. E ele marca muito as turmas de cálculo 1, né? Ele, fazendo cálculo 1 com o Sinésio, você vai entender. E aí fiquei pensando no meu professor de cálculo 1, que foi o Giovanni Tavares, agora ele já está aposentado, né? Mas foi uma pessoa que me marcou demais, porque quando você pensa assim, como é que foi sua carreira, por que você fez? Eu não tinha nada assim planejado, né? Quanto mais sendo mulher, né, a gente tem mais contra do que a favor, né? Então, eu me lembro até agora a Clarice falando, né, sobre essa dupla, né, chamado, né, de letras por um lado e depois mais exatas no outro. E a minha mãe sempre conta, né, que quando eu voltei para casa depois de me inscrever para o vestibular, porque naquela época a gente ia ao lugar, né, e se inscrevia, né, para o vestibular, né, Marcelo? E aí ela falou, mas afinal, você se inscreveu para letras ou para engenharia? Porque quando eu fui, eu não sabia, até hoje eu tenho paixão, Noemi mesmo sabe que eu tenho paixão por livros e leituras, é uma coisa muito forte para mim, né? Talvez porque matemática, na verdade, seja uma linguagem, né? Então, isso vai muito junto, né? E, então, eu acho que o Giovanni Tavares, que foi meu professor de cálculo 1, ele meio que definiu que eu tinha feito a escolha certa, né? E aí eu segui, e aí continuei na matemática. Eu não quero me prolongar demais, porque eu quero ouvir Marcelo. Obrigada. Bom, gente, é uma felicidade estar aqui junto dessas duas, que são pessoas, a gente se percebe que é muito bom você fazer uma carreira cercado de pessoas que você admira e que você gosta e que gostam de você. Isso é um ambiente extremamente positivo, que quando você tem a sorte de acontecer, é muito bom. Mas não é sempre complicado. O mundo é muito competitivo, digamos, ele está se tornando muito polarizado, muito disputado, etc. Eu espero que as pessoas recuperem um pouco dessa humanidade que vocês estão percebendo aqui, esse carinho que a gente tem uns pelos outros. Mas eu tenho uma história que eu posso... Ela é muito longa, mas pensando se eu conto ou não. Porque é o seguinte, na realidade, eu vim a PUC fazer um teste vocacional porque eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E cheguei aqui na PUC, Celina também tem essa mesma raiz, nós viemos do Pantanal. E no Pantanal você tem muita natureza, muita coisa. E eu fui parar no Rio, ali na Rua Canning, era um cercado de prédios por todos os lados, né? Minha janela dava para os prédios, tal. Aquilo me... No dia que eu vim a PUC, eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer aqui, porque esse campus aqui está verde e tal, era uma coisa assim que dava uma sensação de bem-estar para mim. E aí, quando eu vim fazer o teste vocacional, me disseram assim, se você aqui, você só tem que escolher se você entra no Centro Técnico Científico, no Centro de Ciências Sociais ou no Ciências Humanas. Bom, aí é fácil. Eu gosto de física, matemática, essas coisas. Vou para o Centro Técnico Científico. Fazer o que? Não tenho a menor ideia, deixa eu ir para lá. Aí fui para o Centro Técnico Científico também. No primeiro ano também tive uma interferência muito grande, dois excelentes professores. O Elefão, que não sei se chegaram a conhecer, e a Bequi, que eram professores de álgebra linear. E foi um curso maravilhoso, adorei a álgebra linear.
naquele ano. E tanto adorei que a Vicky chegou para mim e falou assim: Marcelo, você vai ser meu monitor no semestre que vem. E no semestre seguinte, tem uma longa história aí que eu não vou contar, porque senão fica muito longo. Eu acabei dando curso de álgebra linear, não com a Vicky, acabei com a Miranda, muita história por isso, mas eu fiquei apaixonado por dar aula. Achei que tinha uma conexão ótima com os alunos, tinha uma relação boa, a gente estudava junto as coisas, achei aquele negócio um ambiente muito gostoso, resolvi ficar na universidade. Para desespero do meu pai, tinha lá uma expectativa de eu voltar para Mato Grosso, e Mato Grosso, matemática, ia fazer o quê? Nada. Aí, lá pelas tantas, ele venceu. E eu fui para engenharia civil, eu terminei engenharia civil na PUC, e aí fui trabalhar um pouco numa empresa, mas já tinha essa coisa, né? Porque tinha um computador aqui e eu gostava, e lidava com o computador bem e tal, eu fazia. Então, uma ex-colega minha, que era da matemática, tinha um pai que tinha uma empresa de engenharia civil e falou assim: você vai lá para informatizar a empresa do papai. Eu falei: tá bom. Aí fui contratado como estagiário, fiquei um tempão fazendo planilha. Planilha era assim, uma folha de papel quadricular desse tamanho que você fazia na mão, todas as contas. Você errava pra caramba, porque eu sou distraído. Então, toda hora eu tinha essa coisa. E nunca cheguei a voltar ao computador lá, eu acabei desistindo de lá. Cheguei para cá e falei: aí na PUC me ofereceram um trabalho que tinha a ver com computação, que era estudar se as paredes que continham os prédios, à medida que você escavava o metrô, naquela época eu estava escavando o metrô na cidade, se elas se moviam, porque se ela começasse a se mover, ia derrubar o teatro municipal, essas coisas todas. Aí eu fui lá fazer um programa que ficava calculando se aquelas paredes moviam ou não. Mas, e estava assim nesse mundo quando o Lopes Pereira, que era o diretor do departamento, disse: olha, a PUC quer criar um programa científico de mestrado e doutorado, mas a gente precisa que você faça um doutorado fora. E eu cheguei, aí fiz o mestrado também, já todo computacional, todo voltado a essa área de simulação e tudo. Mas ele falou: olha, mas eu não quero que você continue nessa área de computação, não, porque tem muita gente nisso, sei lá, as pessoas estão indo para essa direção. Você vai para Cornell e vai estudar concreto de alta resistência. Eu fui para Cornell, quer dizer, ele falou para ele fazer uma coisa experimental. Cornell foi uma escolha minha. Cheguei lá e comecei a trabalhar, mas naturalmente minhas habilidades eram muito maiores, e meus resultados na área matemática e de computação eram muito melhores do que naquelas coisas experimentais. Então ninguém se empolgou comigo nos experimentais. Por outro lado, o pessoal lá que estava fazendo um grande projeto de computação, que foi o início da computação gráfica na engenharia. A engenharia começou a engenharia a ter computador, a ver os modelos e tal. Aí eu fui parar naquele negócio. Quando voltei para o Brasil, eu desisti de tudo. Isso ia ser bom. Eu vou ter que fazer uma coisa que aqui não tem computador de novo. Eu estou de novo sem máquina, não tenho o que fazer. Vou fazer estruturas metálicas. Fui professor de estruturas metálicas, trabalhei na norma brasileira de estruturas metálicas, trabalhava com essas coisas. Aí um dia chegou o computador aqui e nós tínhamos um problema, né? E o computador tinha os terminais gráficos. Eu tinha um estagiário que chamava Luiz Henrique Figueiredo, e a gente foi lá escrever como conectar, né? Vamos começar a dar um curso desse troço e tal. E o primeiro curso nosso quase que era Ctrl LF, não sei o quê, codificação das coordenadas, porque era quase que um modelo de computadora, né? Você põe a pena aqui, vai até ali, desenha risca daqui, risca dali. Era isso que era computação gráfica naquela época. E Luiz, de alguma forma, ele entendeu o assembler do CDC, que eu não tenho a menor ideia como ele fez isso, mas está bom. Funcionou o que tinha que funcionar. E a gente chegou a fazer um driver, ligou aquele terminal, o negócio, todo mundo passou a ver imagens na tela e tal. E a Petrobras quis uma coisa igual. E a gente
começou a desenvolver o tal do GKS, por instrução dela, que, no fundo, foi o primeiro projeto do Tecgraph. Foi aí que começou o Tecgraph nessa coisa. E o Tecgraph cresceu com essa visão, né? Tinham outros alunos de mestrado, o Valdemar estava fazendo aqui as coisas, a gente começou a fazer coisas bacanas e o nosso projeto ia crescendo na Petrobras. Um dia eu estou tomando café no antigo bar do Zé, que é ali onde fica aquela coisa. E o Rangel, não sei se vocês conheceram, o Rangel era um doce de pessoa. Sempre impossível brigar com o Rangel. O Rangel era uma pessoa que assim, é um dos colegas que eu mais sinto falta, faleceu em foi até pouco, no Valdemar. O Rangel chegou um dia para mim e falou assim, eu me lembro que ele ruía muito as unhas, então vinha com aquelas unhas toda ruída dele, e falava assim, Marcelo, nós temos um problema. Qual é o problema, já? Esse projeto seu com a Petrobras. E qual é o problema? Ele não é da informática. Ele é o maior projeto de computação aqui da PUC, ele não é da informática. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu vou brigar contra o seu projeto, ou você vai vir para a informática. Eu gostei mais da segunda. Aí fui para a informática e virei professor de computação gráfica, porque estava super restrito. Eu podia dar 2 ou 3 cursos, porque o resto não entendia mesmo. Então, eu estava tocando ali dentro do que desse para fazer, e fiz a carreira toda nesse negócio. Então, como o foco aqui é nós falarmos da computação, essa foi a minha relação com a computação, a minha vida toda. Depois foi trabalhando dentro desse espectro estreito, né? Mas o mais profundo que eu podia, porque era uma coisa que eu gostava bastante. Como eu falei, não me deixa falar, que eu não tenho dado mais aula. Então, Eu queria falar uma coisa também do Rangel. Vou falar 2 horas. Claro, fica à vontade. Você falar do Rangel, porque quando eu fico pensando também, assim, como que eu, né, a matemática e depois eu fiz essa ponte, né, para a computação, e eu me lembro que, porque eu fiz, como eu já falei, né, eu fiz a graduação, né, aqui na matemática, mestrado também, mas meu doutorado eu fiz na UFRJ. Mas, para também construir essas pontes, eu fiz uma matéria aqui com o Rangel, e eu fiz compiladores, um curso inesquecível com o Rangel, inesquecível. E ele me convenceu também, que eu, mais uma vez, que eu estava com a intuição certa. Porque no final o que eu queria da computação era matemática também. Porque é um grande matemático, o Rangel. Então, e aquele curso era um curso de álgebra, pelo menos quando você começa aquele início de linguagens formais e tudo, é um curso de álgebra, né? E eu sou muito grata a ele também. Fiquei muito contente de você trazer o Nogueira também para essa conversa. Muito bom, Marcelo. Bom, então agora a gente vai nessa parte das perguntas. Lembrando que vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas entre si e que também os alunos podem e devem fazer perguntas, né, a qualquer hora. Então, eu queria começar falando um pouco sobre isso da carreira, né? Vocês já falaram um pouco, né, sobre o que motivou a seguir a carreira da computação, né? E teve algum evento, influência específica? O professor Marcelo até já contou um pouco, né? Que o direcionou para pesquisa especificamente, assim. Clarice, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Vocês não estão me vendo. Agora está subindo essa imagem. Vocês não estão me vendo, mas eu vou botar aqui a minha imagem estática. Posso começar respondendo? Olha, eu sempre gostei de estudar, né? Meus pais, eu sou filho de 2 professores. E uma professora, minha mãe é professora na área de psicologia, psicopedagogia, etc. E meu pai é matemática e engenharia. E talvez isso explique também o meu blend aí, né, entre humanas e exatas. E eu, como filho dos 2, eu jurei que ser professora seria a última coisa que eu ia fazer na vida. E foi. Né? Eu me aposentei como professora depois de fazer várias outras coisas. Mas eu detestava aquelas histórias deles corrigindo infindáveis provas, não paravam de trabalhar nunca e não sei o quê. Mas eu peguei o gene de gostar de estudar. Né? E
tem talvez um detalhe interessante da minha trajetória, que eu comecei a trabalhar como intérprete de conferências antes de sequer me graduar, né? Antes de terminar a graduação. Então, eu estava no terceiro ano da formação em letras, o início do quarto, e já estava trabalhando profissionalmente como intérprete. Eu não sei se vocês sabem, como intérprete a gente pode ganhar muito dinheiro, pode ganhar muito dinheiro mesmo. E eu, na minha vocação dominicana, né, de mendicância, eu resolvi parar de ser intérprete porque eu gostava de estudar. E aí eu falei, não, eu não posso parar de estudar depois de terminar a graduação, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí na época, tem um detalhe interessante que o Marcelo e a Celina vão lembrar, nós passamos algum tempo da nossa formação e da nossa atividade profissional sob a lei de informática no Brasil, né? E a lei de informática no Brasil fazia uma reserva de mercado para a indústria brasileira de computação florescer, né? E durante essa reserva de mercado, havia uma atividade muito intensa de se trazer profissionais estrangeiros para treinar pessoas no Brasil. Então, eu fui intérprete de grandes nomes da computação na época. E eu era intérprete, eles vinham dar cursos no Brasil e eu sentava lá atrás, numa cabinezinha com um colega intérprete também, e nós nos revezávamos para fazer a tradução do curso que eles estavam dando. E o que acabou acontecendo foi que eu me interessei tanto pelos cursos que eles estavam dando, que quando eu chegava, por exemplo, a parte de exercícios, eu sabia resolver todos os exercícios. Assim, eu ficava impressionada de como as pessoas não sabiam, né, tinham dúvidas. Eu podia tirar as dúvidas. Não, eu entendi estudar. E aí eu comecei a achar que interpretação era desafiador, sim, é uma atividade desafiadora, mas não era original, porque você está sempre repetindo o que alguém mais falou, né? Você está correndo atrás de alguém. E aí eu comecei a me interessar por computação e eu fui fazer a pós-graduação, assim, enquanto eu ainda trabalhava como intérprete, eu fui fazer a pós-graduação muito estimulada e muito determinada também pelo ambiente da minha própria família, né? Nós somos 3 filhos e 2 de nós somos professores, né, universitários. Só um teve juízo. E então, eu acho que o que foi determinante para eu seguir a carreira acadêmica, de fato, foi o ambiente familiar, foi o estímulo familiar que eu sempre tive e também. Eu acho que retrata, né, a minha mãe de humanas, meu pai de exatas, eu acho que o trajeto se repete. Aliás, o meu irmão mais novo, que vários aí conhecem, é também da computação, da área da Celina, né? Ele também é um C de Souza, mas não é a Clarice. Às vezes confundem as nossas publicações. Tá ótimo. Quer complementar comigo? Posso falar um pouquinho? Bom, pensando assim na trajetória, eu acho que sempre, acho que fica assim um pouco contraditório, porque quando a gente pensa em pesquisa em matemática, ou pesquisa em geral, é uma atividade um pouco solitária, não é? Porque a gente fala que matemática tem que conversar muito com ela, né? E aí tem que ser assim, você gosta dela, mas ela tem que gostar de você também, né? E é uma relação que você tem que cultivar duras horas ali, né? Eu, pelo menos, fiquei até que me encontrei assim com ela, e sou apaixonada pela matemática. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitas pessoas no meu caminho, então parece meio contraditório, né? Solitário, mas você tem muitas pessoas. E quando eu penso assim na minha pesquisa, eu penso muito nos meus alunos, porque quando olho assim as publicações, né, eu tenho assim muitos artigos, né, mas na verdade não são meus, são artigos dos meus alunos, né? E eles me guiaram, na verdade, até nos temas. Falaram, mas Celina, como é que você foi se envolver com computação quântica, com algoritmos em biologia computacional, em arranjos de genoma? Bom, apareceram no meu caminho, né?
essas pessoas, né, que me trouxeram esses temas, eu ia dizer não para elas, né? Porque quando eu penso nessas várias monte de provas assim para corrigir que Clarice fala e eu conheço, ao mesmo tempo eu penso que os meus maiores colaboradores, esses alunos, eu conheci naquelas turmas que a gente dá na UFRJ de anfiteatro com 100 pessoas. E ali tinham os meus grandes colaboradores, né? Então, quando pega assim, né, aqueles que têm mais, que se destacam, né? A gente muitas vezes faz essas listas de publicações onde você né, ordena por autor, e no topo são todos meus alunos e que eu conheci, ser meus alunos de iniciação científica, né? E depois como monitores, e foi assim, e eles foram me trazendo os temas, né? Então, mas também quando penso assim no início, né, que eu falei um pouquinho sobre essa coisa da letras, né, dos livros, da literatura, que é muito forte para mim, né, e também das exatas. Eu me lembro que quando eu fiz a graduação aqui na PUC, a gente tinha, não sei se ainda é organizado assim, eu sei que às vezes você faz você tem um primeiro diploma, né, e você tem um domínio adicional, né? Na época eu não sei se a gente tinha, mas o que eu me lembro é que eu fiz todas as minhas eletivas na letras em francês. Todas. Então, eu acho que eu poderia ter um domínio adicional em francês, alguma coisa assim. E depois, que são essas coisas, se é uma coisa que você gosta muito, né? Para mim foi tão valioso a minha carreira com matemática, porque os franceses são grandes matemáticos. Então, depois, graças a isso, eu tive oportunidade de coordenar projetos de cooperação bilateral, tudo francês, né? Então, vão aparecendo, não é que eu fiz assim, planejei, né, Marcelo, mas vão aparecendo essas oportunidades, né? E se você gosta, se você realmente está fazendo o que você gosta, estudando o que você gosta, eu acho que naturalmente elas vão se combinando também, né? Então eu vejo um pouco assim a trajetória. Eu queria vou dar uma visão diferente. Eu acho que o depoimento da Celina, da Clarice também, mas o da Celina mais forte, mostra a importância do ambiente. Nós somos seres extremamente relacionados. Mas esse ambiente de relações que a gente vive, ele é fundamental para a sociedade se desenvolver. Você percebe na fala da Celina as oportunidades que ela soube captar, porque ela estava dentro do ambiente. Isso, por que eu me preocupo tanto com isso, estou falando nisso? Porque as realidades que vocês enfrentam são muito diferentes das nossas realidades. Nós fizemos uma informática muito dura, quase que de assínia. Hoje, os impactos de informática maior estão aí sendo feitos por pessoas que estão usando sistemas de low code, tem até no code dentro da forma. Então, vocês precisam estar atentos às sociedades que vocês estão dentro, às oportunidades que aparecem. Mas vocês dizem, Marcelo, então tudo muda. Não. Tem coisas que são eternas, que são básicas. E aí eu queria bater nessas coisas, porque isso tem muito a ver com a formação humana que a gente tem dentro desse processo que vocês estão. Primeiro, trabalho. Trabalho como geração de riqueza. Isso é fundamental. A gente tem que achar maneiras de produzir coisas que tenham valores para a sociedade, que nos deem sustentabilidade e criem sustentabilidade para outros em volta. Isso para nós, por exemplo, hoje, na minha posição, que a gente tem uma relação forte com o Pacto da Cidade, com a Rocinha, isso é essencial. A gente pensa como é que a gente pode, ontem eu estava discutindo com a Embrapa, eu falei, será que a gente não pode falar em agricultura, em favelas, para tentar vender produtos de alguma forma? Tá? A gente tem, minha cabeça hoje já está em uma outra fase, eu não sei se eu consigo voltar a ser professor porque a gente tem que buscar esse aspecto. E o segundo é um aspecto, quer dizer, da gente se empoderar. E o segundo é da gente respeitar esse impor respeito. Nós aqui, no
estamos vivendo uma sociedade em que as pessoas não se respeitam. Um debate muito destrutivo, muito ácido, entre indivíduos, entre partidos, entre nações. Isso não vai levar uma humanidade a lugar nenhum. Mas a gente tem erros clássicos. Quando eu vejo todo o nosso desenvolvimento, hoje eu vejo assim, a gente tem que olhar para o primeiro mundo como um exemplo para ser adaptado aqui e não querer nem reconhecimento deles. Eu acho que o maior erro que nós fazemos na nossa sociedade científica é buscar o reconhecimento do outro que está melhor. Não, eu tenho que buscar competir com ele. Competir não num sentido destrutivo, num sentido que pode ser de parceria, mas eu tenho que buscar isso. Eu não posso ter uma posição de, olha, eu sou super legal porque eu fui reconhecido na França, ou na Europa, ou no isso. Então, isso cabe no plano tanto individual quanto no plano coletivo. São ações que a gente tem que buscar como é que e acreditar em si. Acreditar bastante em si. Eu me lembro quando eu voltei de Cornell, por exemplo, eu vi algumas startups nascerem com pessoas que eu achava até que não eram tão brilhantes. E lá porque tinha todo o lado relacional que funciona. Isso é que é o mais difícil para a gente aqui. E aí vem essa importância que eu vejo hoje do Instituto, e estou até tentando criar outros institutos que sejam semelhantes ao TecGraph, porque são lugares de crescimento pessoal. Tem que haver esse lugar de crescimento pessoal. E eu acho que, agora, a questão da pesquisa, que eu estou batendo isso no tema pesquisa, porque, para mim, pesquisa é conhecimento. Conhecimento, para mim, é para a sociedade, é para si, para a sociedade. Tem que buscar isso de alguma forma. Então, se hoje a computação quântica ganha um espaço importante na sociedade, aprendam a computação quântica e ocupem um espaço de valor nesse processo. Então, busquem esses espaços. Não estou dizendo que a computação quântica, não sei, é muito a ser mesmo. Mas é um ponto que eu acho assim, quando eu falo, agora quando você fala assim, mas eu preciso do mestrado e do doutorado, não precisa, mas vai ficar muito mais fácil se você for num caminho desse, principalmente para o mestrado. O mestrado, ele em alguns países da Europa, ele já se torna quase um diferencial se você vai trabalhar na profissão ou se você só vai pegar um diploma para fazer qualquer coisa. Porque já é assim, um aprofundamento prático naquilo que é. O doutorado, ainda acho que é uma coisa que está mais voltado para a universidade, da universidade em si, formar professores. E aí é uma outra vocação. Mas o mestrado, a pesquisa do mestrado, ela é fundamental para consolidar essa correria que é a graduação. Para ter um tempo seu, ter um tempo de reflexão. Deixa eu ficar quieto. Eu achei muito interessante que você falou que atualmente você não se vê mais, né, como professor, pesquisador, mas eu queria que você falasse um pouquinho como essa base, né, de ser professor e pesquisador, te ajuda atualmente a enfrentar os seus desafios. Nem estava notando, mas eu achei que... É a única coisa que eu tenho de diferencial com as pessoas que eu converso. Todos são empresários muito mais bem-sucedidos, são muito mais inteligentes do que eu, porque ganharam muito dinheiro. Eu tenho, agora, o que eu tenho, eles não têm, é a visão de como transformar conhecimento em riqueza. Porque, muito infelizmente, no Brasil, muitas das nossas riquezas são geradas. Bom, 90% pelo agro, mas isso eu abandonei, infelizmente. Então, a outra riqueza é representação, quase, é comercial. E pouca coisa que foi inventada aqui, que dá certo aqui para tocar para aqui. E isso é fundamental. Isso, nem digo assim que a gente tem que ser assim, só que a gente tem que
assumir o nosso papel de cuidar da nossa sociedade em torno das oportunidades que a gente tem aqui. Então, claro, isso é que eu tenho de diferença. Ontem mesmo, eu tive uma reunião com a Embrapa, estou voltando. E aí eu até achei uma coisa legal, que era um caminho para empurrar a PUC na direção do agronegócio, que eu achava que estava muito longe da gente, a gente quase não tem nada disso. Quase não tem nada, não. Nós temos muito pouco disso, não temos nada mesmo. Mas estamos aqui no Rio, pelo menos, de Mato Grosso, era 1.600 quilômetros, se eu não me engano. Então, Mato Grosso do Norte, que é onde, não sei se vocês sabem, mas o Tratado de Tordesilhas, você lembra dele? Sabe qual é o país que cresce? Por incrível que pareça, não foi política pública. O Brasil tem brigado por uma política correta que sempre me desagradou muito. Eu saí do interior, vim para cá para ficar no grande centro. Aí tudo fala, tem que ser melhor no interior. Aí o dinheiro vai, não, mas vai ter que ser aplicado lá. Poxa, eu vim para cá e vocês mandam para lá, o negócio está ruim. Existe política de incentivo para o Nordeste, para a Amazônia, para não sei o que, tudo isso tem que dar um certo efeito. E é bom que seja. O Brasil realmente só vai ter potencial quando a gente ocupar o território todo, claro, respeitando a natureza. Mas, se você olhar, o PIB brasileiro cresce do lado de lá do Tratado de Tordesilhas. Infelizmente, Mato Grosso do Sul está menos. Mas do Norte está bombando. O agronegócio está bombando, está criando riqueza em todo o lugar. Agora, quanto dessa riqueza ela pode ser mais distribuída? Quanto a gente consegue fazer um agro mais participativo dentro da sociedade, mais respeitando a natureza? Um monte de problemas interessantes para colocar. Então, eu estava conversando com a Embrapa outro dia, e até falou assim, o que tem? Eles têm pesquisadores que nós não temos na PUC, na área de natureza e na área, e eu estou buscando também pesquisadores na PUC. Eu queria que a PUC entrasse na área de saúde e na área de natureza. São duas coisas que a gente tem alguma coisa de natureza, tem um departamento de biologia, tem um departamento de geografia, mas se eu levasse para... E eu vejo que aí tem uns grandes desafios. Grandes desafios não é mais eu botar um foguete na lua, isso se põe. O grande desafio é esse vírusinho que parou a humanidade. Qual vai ser o próximo vírus? Qual é o fármaco que eu vou conseguir fazer? Como é que isso? E a gente precisa se dirigir para isso. E tudo isso é muita computação. Computação é a única área que eu diria que não vai ser dispensada de nada. Vai entrar com muita questão de simulação, de avaliações. Tem muita coisa envolvida com informática nisso. Então, esse é um futuro, digamos, que é muito presente. Mas eu me perdi da sua pergunta, que era... Basicamente... o que tinha a ver com essa... o que passa é isso. Então, por exemplo, eu estava conversando com o cara do agro e disse, peraí, olha só, o que a gente pode fazer, já tendo vivido todas as etapas, de aprender a fazer pesquisa, de ensinar a fazer pesquisa, de estruturar pesquisa em laboratório, depois de estruturar em instituto, tudo. Sim, não, peraí, olha só, já negociamos com Inglaterra, já negociamos com França, já negociamos com todo mundo. Isso é uma competência que a PUC tem, que a Embrapa não tem. Se a Embrapa, que é uma joia brasileira de conhecimento de agro, vai estar interagindo com o exterior, eles ficam felicíssimos. Usa a PUC. A PUC agora fez um acordo com o SEB, que é um negócio de relações internacionais. Ontem eu estava falando com a diretora do IRB, também de relações internacionais. A gente tem que trabalhar nessas relações. E aí volta essa coisa, não de uma posição de, opa, nós temos aqui uma tecnologia, reconheça a minha tecnologia, está aqui de graça. Não. Nós temos aqui uma tecnologia, vamos negociar, vamos trabalhar uma maneira da gente a gente já está nesse estágio de desenvolvimento. Obrigada. Posso? Duas coisas. Não, por favor. Duas coisas que eu fiquei pensando assim. Uma em relação a que a gente tem que ocupar o Brasil todo, né? A gente tem que buscar essas colaborações nesse
esse país, né, que é um continente. Assim. Então, me lembrou que essa semana eu estou recebendo uma professora, que ela é professora titular da Federal de Goiás, está em Goiânia, e é dentro do contexto de um projeto que a gente tem, que o CNPq tem esses projetos assim, que ele pede, chama até de CNPq universal, né? Que é para ter justamente esse caráter mais guarda-chuva, né? Que essas equipes diferentes que falam, né? E aí, justamente, eu tive essa preocupação no último, agora que eu submeti, né? Foi aprovado, fazer uma equipe que fosse assim, bem igual, 6 do Rio e 6 de Goiás, né? Que a gente fizesse assim junto. E é impressionante como tem gente assim muito boa lá, muito boa mesmo, né? Então ela veio, né? E ontem a gente teve a defesa e foi realmente muito bom a gente estar realmente vivendo essa cooperação. Temos desafios? Tem, né? A gente fica muito tentado até fazer essas reuniões assim remotas, né? Porque hoje em dia, né? Ontem estava lá na FJ, mas você vai fazer a banca presencial, é tão mais barata, fazer remoto, mas é importante a gente se encontrar também, né? E estar junto. Eu acho, eu tento muito fazer essas bancas assim presenciais, por isso a gente tem os recursos também dos projetos. Então, isso foi uma coisa que eu pensei. Outra coisa que eu pensei é que no fim de semana passado eu estive justamente no Parque da Cidade, e toda vez que eu vou, assim, e subo para aquele campus que a PUC tem lá em cima, né, cada vez maior, a gente nota assim, forte a presença da PUC. E eu sou moradora da Gávea também, e fica contente com isso, né? Porque para a gente é muito valioso que a PUC também tenha essa presença, né? Até do ponto, principalmente até do ponto social também, né? Que a gente sente muito forte, né? E aí o que eu fiquei são sempre essas coisas que ficam falando, né? Eu acho que é porque a gente, quando é matemático, o que a gente faz é relacionar coisas, né? A gente sempre vive isso, né? E aí cheguei lá no Parque da Cidade, que é realmente uma beleza, uma riqueza que a gente tem, né? Mas, ao mesmo tempo, conversando com as pessoas, você foi no Parque da Cidade, mas não tinha problema de segurança? Eu vou muito lá, adoro, é um espaço belíssimo que a gente tem, né? E eu fiquei pensando, na última palestra que a gente assisti do lado da Clarice, porque teve uma reunião no Museu da Manhã, recentemente, que o tema foi inteligência artificial, e justamente a última palestra foi uma pesquisadora, também em projeto de cooperação com a Embrapa. Ela acabou de entrar na Academia de Ciências, mas como pesquisadora estrangeira, né? Mas ela trabalha em cooperação, e justamente ela usando ferramentas, né? Não só o uso de drones ou de inteligência artificial e computação gráfica também, e aí mostrando os macacos, a coisa mais linda do mundo. Eu olhando assim, né, aquela riqueza, né, do Parque da Cidade, e pensando se também fizesse um projeto assim, ela faz lá em Minas Gerais, né? Então, como é que essas coisas todas trabalham assim juntas, né? Como é que a gente pode trazer, né, as ciências se falarem, né? Que era esse o objetivo dessa reunião do Luz Amanhã. Até convido vocês, porque está tudo gravado na web, no YouTube, né? E esse encontro das diferentes ciências e como que a computação está em toda parte, né? Eu tenho essa mais de formação, que a matemática está em toda parte. Eu tenho um cartaz na porta da minha sala, que a matemática está em todo lugar, mas a computação junto. E na verdade, as duas andam juntas, né? Porque eu, do meu ponto de vista, eu vejo a computação como matemática também, né? Mas então, você falando, me lembrei dessas duas coisas, que eu tive o privilégio de estar com Clarice, né, Clarice? Se eu posso dar um follow-up aqui? Eu acho muito interessante você ter levantado isso, Celina, e também, enquanto Marcelo falava, eu me lembrei muito de como hoje em dia é importante a questão da interdisciplinaridade, né? Hoje em dia não existe mais disciplinaridade. Se você tem uma perspectiva muito verticalizada, não, vou me especializar só nisso, você, na realidade, tem uma trajetória muito rápida para quase uma ostracização, porque a gente precisa enfrentar desafios planetários que são imensos, e esses desafios planetários só podem ser enfrentados se nós, como cientistas, circularmos por outras áreas. Então, assim, só resgatando o início do que a gente falou aqui, vocês veem que todos nós andamos por outros lugares, né? Nós três aqui
passeamos bastante em outros lugares. E eu quero chamar a atenção de uma espécie de vocação da computação, que, como a gente desenvolve sistemas para todas as áreas, né? A gente tem clientes em todos os segmentos de atividade, então a computação é bastante vocacionada para esse diálogo com outras áreas. E isso tem que ser muito bem explorado, porque é uma das disciplinas que tem assim a maior o melhor ponto de partida, eu diria, né? Porque a gente desenvolve software para tudo, entretenimento, né? Contato social, educação, agro, medicina, qualquer coisa. É difícil você pegar uma área em que a computação não esteja presente. Mas tem um outro lado dessa questão, né? Que quando a gente conversa com pessoas das outras áreas, eu vou pegar o gancho exatamente no que a Celina estava falando, nessa reunião de que nós participamos juntos, a conversa interdisciplinar é uma conversa em que a gente tem que investir muito, pessoal e profissionalmente. Não é uma conversa em que você sai conversando com alguém da área médica, por exemplo, você é de computação, sai conversando com a área médica e a conversa flui naturalmente, está tudo certo. Não é bem assim, né? E então uma das coisas que eu inclusive levei para aquela reunião foi a necessidade da gente respeitar outros modos de conhecer, né? Então, a Celina está falando aqui dessa professora fantástica, né, que tem um trabalho com os macacos muriquis em Minas Gerais. A palestra dela é maravilhosa, acho que todo mundo tem que assistir. Mas, assim, ela nos traz detalhes, né, de uma realidade em que a gente vai fazer uma intervenção tecnológica que é muito complexa, né? Então, eu acho que uma das coisas que me preocupa e em que eu atualmente trabalho é nós nos demorarmos sobre a questão, nós pensarmos sobre o que a gente está fazendo. Quer dizer, a gente não sair, como se diz no Vale do Silício, né, andando rápido e quebrando tudo. Eu acho que isso não dá certo, né? E nós temos que prestar atenção para as coisas que a gente está quebrando ao andar rápido. Algumas dessas coisas são irreparáveis, né? E voltando a uma questão que tanto Marcelo quanto Celina levantaram, a PUC é uma universidade que nos dá, inclusive pela sua natureza, né, de ser uma universidade católica, ela nos oferece uma formação humanista sensacional. Não sei se Marcelo e Celina depois querem falar sobre isso. Qualquer curso que a gente faça, a gente passa por um debate, por uma reflexão humanista. Não interessa se você está nas ciências sociais, se você está nas ciências exatas, se você está nas biológicas, você vai passar por uma reflexão humanista. E hoje em dia, Marcelo, inclusive, falou, né, que nós estamos numa sociedade briguenta, que nós estamos numa sociedade polarizada. O valor das pessoas que param para ouvir e ponderam é inestimável, é inestimável. E eu acho que uma das coisas que eu tenho investido atualmente, porque eu acho criticamente importante, sobretudo nessa era de inteligência artificial, é nós termos uma percepção muito aguda do que é o patrimônio intelectual, o patrimônio cultural, o patrimônio humano que a nossa tecnologia tem que preservar, que ela não pode entrar quebrando, né? Então, o Marcelo falou sobre essa questão do trabalho. Inteligência artificial tem uma relação muito arestada com o trabalho, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre como que a gente atua, né, em qualquer setor, entrando com uma tecnologia com inteligência artificial, por exemplo. O que a gente tem que preservar em relação ao trabalho? O que a gente tem que preservar em relação à educação?
que tipo de capacidade que os seres humanos têm, que nós temos que fazer tudo para desenvolver e não para encolher, né? Então, eu acho que a gente tem diante de nós, não sei se Celina e Marcelo querem comentar, mas eu acho que a gente tem diante de nós um desafio de formação profissional interdisciplinar muito grande. E eu quero compartilhar com vocês que estão ouvindo a gente aqui uma grande paixão pela interdisciplinaridade. Eu acho maravilhoso a gente estudar história, eu acho maravilhoso a gente estudar filosofia, eu acho maravilhoso a gente ouvir o que os biólogos nos contam. Essa reunião lá foi uma delícia de ouvir tanta gente de tantas áreas diferentes, sociólogos, né, Celina? Então, a gente ganha uma respiração, assim, um espaço de pensamento muito grande, e ao mesmo tempo que a gente ganha esse espaço de pensamento grande, a gente se responsabiliza, porque é verdade quando Marcelo diz assim, a gente tem que olhar para o que a sociedade está precisando, sim, temos que olhar, temos que responder aos problemas da sociedade, mas a gente tem que se dedicar a ter uma percepção muito ampla, mais ampla possível, e nesse sentido acompanhada de colegas nossos de outras áreas, para a gente ser enriquecido pela percepção deles sobre o que é que está em jogo. Então, o que eu falei lá, e Celina pode continuar, foi sobre justamente, recentemente a gente conseguiu uma conquista que nem está consolidada ainda, que é, no campo do conhecimento, a gente reconhecer outros saberes, né? A gente reconhecer que tem um pensamento feminista, a gente reconhecer que tem o pensamento de diferentes raças, a gente reconhecer que tem o decolonialismo, a gente reconhecer várias coisas. Ainda não deu nem tempo, a gente reconheceu que isso existe, mas não deu nem tempo da gente desenvolver. Um dos riscos da inteligência artificial é vir muito rápido, justamente normalizando as maneiras de raciocinar, né? ChatGPT vai ser o mesmo para todo mundo, então todo mundo vai pensar igual, então a gente pode estar correndo o risco de destruir uma coisa que a gente levou séculos para conseguir e que pode ser que a gente ainda nem tenha começado a construir ainda. Então, é esse tipo de responsabilidade, esse tipo de reflexão que eu gostaria de colocar aqui na mesa, caso a gente queira continuar falando sobre isso. Eu acho bem interessante esses pontos que a Clarice levantou. Eu queria focar em dois aspectos, a interdisciplinaridade e o impacto do computador na sociedade. A interdisciplinaridade, ela é natural hoje. Eu hoje, como desenvolvimento da PUC, pensando numa PUC no futuro, me preocupa bastante achar maneiras de a gente, da PUC, evoluir, preservando o que ela tem de bom, mas indo nessa direção de novas carreiras, novos profissões, novas interdisciplinaridades. Tenho trabalhado, nós vamos criar um instituto de inteligência artificial, se Deus quiser. Estamos quase consagrando esse processo, ainda não assinamos o contrato, mas nós vamos ter um instituto totalmente interdisciplinar de inteligência artificial, porque tem um grupo em direito que fala sobre inteligência artificial e direito, você tem um grupo em economia, tem um grupo em todas as áreas tem inteligência artificial. Então, eu vou tentar criar uma coisa que a gente está tentando criar, e eu estou tentando olhar para o modelo disso como um instituto pode nuclearizar um conhecimento, interagir com os outros, ser parceiro do Teccraft, ser parceiro de todo mundo, ser parceiro do TI, ser parceiro de tudo, e criar uma nova linha, fortalecer uma nova linha. Isso pode ser, na realidade, válido para todos os institutos. Eu estou usando o instituto um pouco como esse conceito de coisas novas que se nuclearizam e que podem dar partida.
Então, talvez tenha um instituto de retail, tem um instituto disso, uma empresa com outra empresa, com isso, com aquilo, para criar coisas novas em paralelo aos departamentos. E os departamentos, dá tempo dos departamentos se transformarem. Os departamentos são unidades muito mais conservadoras do que a realidade está exigindo da gente. Eu acho que os departamentos vão ter esse tempo, mas para ter esse tempo eu preciso gerar mais riqueza e mais coisas para isso. Agora, a outra questão que a Clarice falou, que é um outro ponto de vista, é o impacto da computação, da informática na sociedade. Eu confesso que só muito recentemente eu comecei a refletir de uma forma mais global sobre isso. Eu fui um dos pioneiros nessa coisa de introduzir o computador na engenharia. Eu praticamente destruí muitos escritórios e muitos empregos. Porque se você olhar os escritórios da forma com que eu conheci no passado, ia lá em Botafogo, às vezes tinha aquelas casas que eram escritórios, isso aqui. Você via um cara lá fazendo contas, com máquinas, com isso, com várias lápis de cor, uma cor para fazer o cara que fazia isso, outra cor, o cara que fazia a revisão. Então, aquelas pessoas todas trabalhavam num processo que tinha lá 60, 80 pessoas, e hoje tem uma pessoa que está fazendo mais. A gente, talvez, você me dissesse assim, Marcelo, inevitável o progresso, tudo e tal. Sim, era inevitável, não tem dúvida. Minha culpa lá está junto com a culpa de todo mundo, porque eu teria ido para o meu caminho. Mas, hoje, quando eu vejo a situação do Rio Grande do Sul, você sabe o que me grita na minha cabeça? Claro que fora o sofrimento, fora todas as coisas humanas que a gente percebe, como primário nós estamos na engenharia. Tudo o que está acontecendo lá poderia ter sido completamente evitado se a gente tivesse uma engenharia básica. Não é uma engenharia de rocket science, bem feita em hidrologia, em criar comportas, criar barragens, fazer toda essa regularização de tudo que está lá. Hoje eu vi um gaúcho falando, dizendo como é que vai tirar essas 300 cidades do lugar que elas estavam, porque elas foram inundadas, reconstruímos e elas foram inundadas de novo. Não vai tirar essas 300 cidades ali, você vai arrumar aquilo. Então, é um monte de emprego de engenharia. Se o computador empoderou as pessoas, tornou mais barato o processo, o que a gente tinha que ter feito era feito mais atividades. A gente tinha que ter saneamento, a gente tinha que ter estradas, a gente tinha que ter uma coisa. Então, sim, o computador entra como uma ferramenta, como um agricultor compra um trator. Ele tem que arar mais, tem que fazer mais. Agora, olhar assim, não, mas só para eu gastar aqui na minha comidinha, eu vou ter um trator, eu trabalho um dia por mês e eu trabalho mais. É isso que nós fizemos na área de engenharia. Paramos quando não devíamos ter parado, quando ainda temos um monte de problemas para ser resolvidos. Mas foi a ação. Agora, a inteligência artificial é uma bomba atômica comparada com aquela dinamite que foi a automação de projetos. Porque a inteligência artificial está entrando em tudo. Outro dia desse, eu até preciso que a gente tenha aqui as ferramentas que hoje estão mais disponíveis, por exemplo, no mercado americano. Tem um amigo meu, mora nos Estados Unidos, estava comigo, estava eu, ele, a inteligência artificial do tablet dele conversando. Ela estava dando 10-0 na gente e falava como a gente está falando aqui, interrompia, eu falei que ele interrompia. Não é esse aí que eu estou falando, eu quero saber aquele, não sei o que, ela voltava e tinha todo aquele conhecimento enciclopédico colocado. Cheguei até a como eu já estive tentando montar aqui uma escola, uma faculdade de medicina, estamos ainda tentando até hoje. Aí eu digo, como é que você monta uma faculdade de medicina no Rio de Janeiro? Aí eu me dei uma aula. Aí, caramba, era mais ou menos tudo que eu tinha pensado, estava ali naquela lista. Algumas coisas superficiais, region guides, mas todos os pontos estavam ali. Então, aquilo é um empoderador de uma pessoa.
Eu não vejo aquilo como um competidor, é um empoderador. Você vai ter a capacidade, como se você pegasse uma máquina e conseguisse levantar um peso grande, porque você tem um guindaste. Então, sua mente vai dentro da sua máquina, mas vai tomar muito emprego. Como é que você vai reagir? Agora, pensa nessa sociedade que a gente está. Só para eu tentar elucubrar um pouco. Hoje, uma das profissões menos valorizadas na PUC, que a gente não tem um aluno pagante, é serviços sociais. Não sei se isso é tão verdade, mas eu estou dizendo a verdade. Está gravado. Está gravado. O que a gente mais precisa nessa sociedade hoje é de assistentes sociais. Dá uma olhada em todas as famílias desestruturadas que estão por aí. Dá uma olhada em todas as crianças que não estão sendo atendidas, nem na vacina, nem quanto mais no crescimento digno humano. Agora, a gente emprega? Não. A gente gasta em outra coisa. Então, se a gente quiser uma sociedade boa mesmo, esse empoderamento que vai vir, que é inevitável, quer dizer, não vou trabalhar em inteligência artificial porque isso é uma coisa que vai desempregar muita gente. Não. Vai desempregar. Você trabalhando ou você não trabalhando, isso não faz a menor diferença. E até as grandes techs estão nesse dilema, porque eu não estou vendo houve um momento até que se falou, não, vamos parar para a gente até entender, vamos parar para entender. Ninguém parou, porque se um para, o outro não para. Se todos nos Estados Unidos param, os chineses não param. Se todos na China não param, os americanos não param. Então não adianta. Tem que pensar agora, é que nem essa enchente. Como é que a gente vai segurar, arrumar, comportar tal, para que isso não acabe com a casa da gente? É isso que a gente está vivendo hoje. Sim, a gente tem que ter essa percepção, que aí vem um outro ponto, que a universidade não está fazendo no nível que deveria, a universidade é um local de conhecimento. O Humboldt dizia assim, a gente traz as melhores cabeças para criar conhecimento, e que aluno que quiser vem aqui e aprende do jeito que as cabeças quiserem ensinar. Isso é uma possibilidade. Mas não, nós temos muito mais responsabilidade que isso hoje. Hoje a gente fala nessa formação humanista, que está no nosso marco referencial. Por que eu estou empolgado em trabalhar na PUC? Não é porque a PUC... é porque tem esses valores legais. Esse valor de humanismo é fundamental. O valor de tolerância religiosa e tolerância com a não religiosidade também. Tem que ter essa tolerância. A gente tem que trabalhar nesse diálogo. Se a PUC se tornasse uma faculdade católica para ensinar catolicismo, eu ia embora. Porque não era isso que a gente tem estar aqui. A gente está aqui porque isso aqui é muito mais do que isso. É uma universidade de diálogo. E acontece que, então, eu já fui, acho que muito longe. São esses dois pontos que eu estava falando. Um é o impacto das coisas da computação na sociedade, ele é crescente. O computador ainda está agora, a inteligência artificial abriu um novo capítulo. O computador numérico, eu me lembro, às vezes eu estava no começo das coisas, eu me lembro que eu tinha um colega no Cornell que disputava comigo se o computador do futuro era digital ou analógico. Ele achava que era analógico, que os russos tinham os computadores analógicos que resolviam uma equação diferencial inteira, porque o circuito simulava o comportamento da equação. E que aqueles seriam os computadores do futuro. Ele errou. A gente erra toda hora, né? Também fico contigo. Mas agora o computador era digital. Depois o computador como uma máquina numérica, o computador como uma máquina de fazer todas as transações, registrar bancos, desempregar caixas e fazer todas essas coisas. Está fazendo e vai fazer mais. Ele vai assumir uma parte. Cabe a nós, cabe à sociedade, cabe aos dirigentes, cabe aos empresários, cabe a todo mundo que está nisso. E aí cabe à universidade, que era o ponto que eu estava falando, a universidade não tem feito, ser a consciência da sociedade. A universidade é um lugar de debate, é um lugar de contraditório, de pessoas que pensam de um jeito, de pessoas que pensam de outro jeito.
A gente só tem que aprender a dialogar. Não pode, não é uma empresa onde se não pensa igual a mim, eu desligo. Você não está seguindo, você não está no corporativismo. A coisa que eu mais tenho horror da PUC é que ela tem ainda um corporativismo. Pensar assim, nós vamos fazer assim. Não, isso não. Isso não é bom para a nossa cultura. Nossa cultura não é corporativa. É trabalhar com debate, trabalhar com uma das grandes riquezas que foi o departamento, que é o departamento de informática da PUC, foi ter uma capacidade de agregar contraditórios sem criar grupos que se degladeiem ali dentro. E isso é fundamental. Isso é fundamental. Agora, a gente tem que também fazer mais. Tem que ter opinião sobre o que está acontecendo, como a Clarice está fazendo, como a Celina está fazendo. Eu vou participar de um debate, não sei de onde, eu vou falar sobre isso, eu vou tomar essa posição. E essa posição é nossa. Não é do governo dos Estados Unidos, porque o governo dos Estados Unidos só está interessado em defender as empresas americanas, não é do governo europeu, porque de um jeito ou de outro eles também estão interessados na economia dele. Quem tem mais esse local de contraditório e que não tem uma política para vender, no fundo está lá para debater, é a universidade. Então, a universidade tem que aparecer mais na mídia, tem que aparecer mais na... Mas acho que eu já até saí do assunto. Muito bom, Marcelo. Clarice, sabe que eu me lembrei, o Marcelo falando dessa coisa da mídia, eu me lembrei que acho que a nossa história, assim, colaboração é tão longa e tão variada. Você lembra, Clarice, quando uma vez a gente fez uma reportagem para o Globo, que o set era carioca, você lembra? Sim, lembro. Sempre, né, eu na computação no UFRJ, a gente sempre olhou para a computação na PUC, não só como pioneira, como símbolo de excelência, né? E aí, na época, né, eu estava nessa posição de coordenação e a Clarice também, e a gente se deu conta que na avaliação da CAPES, a única área onde os programas, todos com nota máxima, eram no Rio, então, que era a área que era carioca, nesse sentido, que a excelência era carioca, era a computação. Não, nós temos que fazer uma reportagem sobre isso. E aí nós fizemos, né, na época foi assim, bem importante, né? E foi bem legal, né, Clarice? Não sei se você quer comentar um pouco, eu me lembrei disso agora. Pois é. Foi muito legal e eu acho também, aproveitando todos esses ganchos, já que a gente está falando sobre dimensões sociais do que a gente faz e até dimensões políticas, né? Eu tenho a impressão, pegando o gancho no que o Marcelo falou, que a posição, o Marcelo disse, né, o governo dos Estados Unidos não está interessado na crítica, né, ao que eles estão fazendo. Os países que estão interessados na crítica somos nós, né? Então, se você olha para outras ciências sociais e humanas, o lugar do Brasil sempre foi muito um lugar da contestação. O Brasil, em certas áreas, é um expoente da contestação, é um expoente do pensamento alternativo, né? Então, por exemplo, nós, durante algum tempo, tivemos com tudo na mão para essa questão climática, né? Para a gente tratar a questão climática de uma maneira totalmente diferenciada, quanto mais não seja, porque a Amazônia é aqui, é dentro do nosso país, gente. Não adianta o europeu ficar falando sobre a Amazônia, norte-americano ficar falando sobre a Amazônia, é tudo diferente. Nós estamos aqui dentro. Então, nós entendemos certos vetores culturais, certos vetores sociais, por exemplo, que outras comunidades, né, geograficamente distantes, que não estão inseridas nesse contexto, não entendem. Então, trazendo a questão para o SET ser carioca, né, é interessante como a história da computação, ela começou aqui no Rio de Janeiro, em grande parte. Aliás, eu sou filha de um dos caras que esteve envolvido com essa questão de história da computação, né? O computador que precisamos erguer um prédio do RDC para ele caber, né, Marcelo? Então, para vocês verem como as coisas foram em algum momento, né? Era um consórcio. Meu pai trabalhava no IME,
né? Então era IME, UFRJ, era PUC, era USP, eram várias pessoas num consórcio para tentar estabelecer essa área de computação. E a maioria estava aqui no Rio de Janeiro. Então o CET foi carioca por essa questão da história. E a história nos pertence. Essa história é inalienável, ela continua aqui, né? Então, só para dar esse bitzinho, de que quando a gente olha para a história, a gente descobre algumas propensões, algumas oportunidades, algumas coisas que nos diferenciam. Então, voltando à questão climática, o fato da gente ter a Amazônia dentro do mapa do Brasil, a gente é brasileiro, se a gente for para a Amazônia, a gente vai falar português com quem está lá. A gente tem algo em comum com as pessoas que estão lá, né? Não tudo, obviamente, mas a gente tem muito em comum. Nós temos entre nós aqui, provavelmente sentados, eu não estou vendo a audiência, mas provavelmente sentados na audiência, nós temos pessoas que nasceram no Pará ou nasceram no Amazonas ou nasceram em algum estado da região norte. Nós temos amigos em comuns que vieram de lá, né? Então, eu acho assim, que essa questão do Brasil ter uma extensão territorial imensa, uma riqueza cultural imensa, isso nos dá uma riqueza de perspectiva. E, no momento, nada me parece mais importante para a gente sair dessa loucura social em que a gente se meteu, é a gente enriquecer perspectivas. Então, eu fico pensando qual é o nosso papel dentro da universidade para propiciar aos nossos queridos alunos, né, desde muito jovens, a possibilidade de desenvolverem e de aproveitarem a riqueza de perspectiva que um país como o Brasil oferece, né? Isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Eu? Não, porque eu fiquei, assim, eu acho que vocês três trouxeram muito forte a questão da interdisciplinaridade, né? E eu não sei se eu concordo com você, Gataz, que ela é natural, porque o que a gente vê hoje são conhecimentos compartimentalizados, né? A gente tem um departamento, outro departamento, e a gente tem médico para o pé, médico para o joelho. Assim, a gente não vê o conhecimento de uma forma mais holística, né? Assim, como é que a gente pode trabalhar isso dentro da universidade? Assim? Que tipo de estrutura a gente pode pensar dentro da universidade para, já que a gente assim concorda da importância disso, para a gente garantir que tem uma troca maior de conhecimento. Antes do Marcelo responder, eu queria completar. Eu gostei muito que a Letícia falou, porque eu estava justamente pensando, e quando eu tive essa semana, né, com essa professora da Federal de Goiás, ela estava contando que lá eles já têm cursos, já formaram turmas em bacharel em inteligência artificial, bacharel em engenharia de software. Então, uma coisa bem compartimentada, como você está falando, né? Então, justamente... Então, reitor, o que o senhor fala aí pra gente? Olha só, eu vejo que essa a tendência de especialização é uma tendência forte, não é. Acho que o que nós precisamos criar, e aí eu vou cobrar do Valdemar isso, Desculpa, pergunta. é que eu estou falando, não existe, assim, nós não vamos conseguir, um aluno aqui dentro, ele pode fazer cursos em todas as áreas, mas, claro, até por questões econômicas, e aí, como vice-reitor, eu estou reconhecendo, nossa mensalidade está muito cara, ele vai fazer o mínimo possível para se formar, porque ele precisa se formar. Então, então seria meio utópico eu falar, não, faz essa área que eu acho que não sei por que acabaram, tinha que existir, que é essa ênfase aqui, uma ênfase ali, dupla, fazer 2 diplomas, fazer coisa. Eu tenho até várias ideias aí sobre dupla diplomação e tal, que eu podia falar.
Mas essa questão, eu estou contando com os institutos, essa estrutura que eu estou contando. Estou contando que os institutos abram coisas que, infelizmente, não vão ser coisas, não existe na nossa sociedade hoje, no tempo e no recurso que os jovens têm, tanto de tempo quanto de recursos financeiros e coisas, a possibilidade deles estudarem de uma forma mais liberal arts, como era um conceito que é muito francês, e eu tenho maior admiração pela escola francesa, pelas escolas. Hoje está tudo em curto, empacotado. O que tem são cursos mais curtos, mais objetivos e mais diretos. Só que a pessoa vai fazer isso a vida inteira. Não vai ser mais um só curso. Só que espero que na primeira, na segunda vez, ela já faça de uma forma autossustentável. Não dependa mais de pai, não dependa mais, ela já tenha dinheiro próprio, já esteja ganhando dinheiro e, de alguma forma, a universidade vai voltar a abrir outros espaços. Entendeu? Não há. Aí tem duas questões. Maturidade do ser humano, que chega a uma idade de independência, né? que precisa ser trabalhada e precisa ser conduzida. Placement office, colocar essa pessoa em algum lugar trabalhando e produzindo, trabalhando para criar um placement, uma coisa para botar aqui dentro da universidade que ajude o aluno a achar um emprego, colocar as coisas. Isso é fundamental. Estou tentando chamar os ex-alunos para ajudarem a fazer centros de carreira e coisas desse gênero. Mas o que você me perguntou são cursos mais curtos que os departamentos de informática já teve, o P15, já teve outras coisas. Mas isso meio que houve um movimento, na minha opinião, errado, de aglutinar isso tudo dentro dos departamentos que tem uma visão de pesquisa, e aí eu vou falar uma coisa que um vice-reitor não pode falar, do século passado, que é uma pesquisa pela pesquisa em si. A gente precisa de novas estruturas que criem uma visão mais como foi o P15. O P15 era um tecnólogo montado ali do lado da RDC que fazia um profissional para o mercado. Mas o P15 era muito limitado. Mas tem pessoas que desenvolveram grandes carreiras a partir do P15. É possível a gente fazer, só que a gente agora tem que coordenar isso com a educação continuada. A educação continuada não necessita, eu acho que a educação presencial no campus é todo um projeto. A educação presencial no campus é fundamental. Não porque para ensinar eu preciso da pessoa aqui dentro. Não, pode ficar em qualquer lugar. A questão é que para criar relações, para formar, para amadurecer, e amadurecer dentro de um coletivo, porque o ser humano é coletivo, ele precisa disso. Para amadurecer dentro do coletivo, a melhor coisa é fazer isso presencialmente dentro da universidade. Melhor seria se a gente ainda tivesse um house e os estudantes morassem aqui. Isso seria o ideal. Então, agora, depois que eles passam dessa fase, a fase seguinte é a gente ver eles já tendo a sua vida profissional, fazendo cursos, parte à distância, parte presencial, fazendo coisas, continuar se desenvolvendo. O conhecimento está muito vasto. Ninguém vai aprender no tempo que você tem. Então, é um processo. Agora, na PUC em especial, eu conto com os institutos começarem a dar curso. Ou seja, qual é o curso que o Tecgraf vai dar além desse? Formato. Você tem os institutos têm mais força, têm mais foco, como eles atendem. Nosso aqui, eu estou falando como se ainda fosse do Tecgraf. O nosso negócio é que os clientes nossos são grandes demais. Petrobras e tal. A gente precisa ter uma diversidade de projetos, sem deixar de ter os grandes clientes, porque eles são pilares de sustentabilidade, para a gente se envolver em outras coisas que a gente possa partir para isso. O ECO andou fazendo isso, mas o ECO também tem seus problemas, que uma hora vai para uma direção, outra hora vai para outra, mas ele tem uma coisa assim, chegar lá,
formar pessoas que produzem conteúdos digitais na Rocinha, formar pessoas que fazem isso. A gente precisa diversificar e achar outros mercados. Não só o mercado não é mercado da Rocinha, que eu acho que é um dever social grande, mas também o mercado do Leblon. Nós temos um pé no Leblon e uma cabeça na Rocinha. Nós temos que atender os dois. Criar fintechs, criar outras coisas que gerem aquilo. A pessoa que está doando o prédio aqui é um cara que fez um mercado financeiro. Mora nos Estados Unidos e está doando um prédio porque ele já doou para universidades americanas coisas do tamanho dessa. Ele só pensou, peraí, por que eu doei aqui para o próprio informe? Está voltando. Fantástico. Mas é uma... Respondi, eu acho que respondi. Eu posso falar, já que fui citado? Não, eu só queria assim, colocar um pouco assim, de pensar para os alunos. Essa questão da interdisciplinaridade, ela realmente é fundamental no mundo moderno, vai ser mais ainda. Eu acho que um dos grandes sucessos do Instituto Tecgráfico é justamente essa abertura que a gente lida com outras ciências que a gente não tem formação. Mas, assim, a importância da interdisciplinaridade também não é evitar os especialistas. Então, assim, a gente precisa de especialistas, mas que tenha consciência de que outras disciplinas são tão importantes para ele trabalhar junto. Então, senão a gente fala assim, não, então eu preciso saber tudo raso. Não, você tem que saber o que você gosta de fazer, você tem que saber bem. Então, investo aí no aprendizado profundo, mas com essa cabeça de que, mas eu tenho que ouvir o que está acontecendo, né, nas outras ciências, eu tenho que saber dialogar. Eu me lembro que na época, eu tenho a mesma história do Gattage, eu era de engenharia civil e fui para a informática. E era assim, o engenheiro civil achava que ele sabia tudo, que a informática só implementava o programa. E o cara da informática sabia que ele sabia porque ele não conseguia fazer a solução do engenheiro, o engenheiro não conseguia fazer a solução do computador. Então, assim, é entender, né, que os dois têm o conhecimento que são fundamentais para aquela solução existir. Então, assim, só para não perder o foco, assim, se especialize no que vocês gostam, com a mente aberta aqui, né, como a Clarice me falou, para dialogar com os outros setores. Né? Clarice levantou a mão. Eu não sei quem falou, foi Noemi que falou primeiro? Quem falou? Foi a Letícia. Oi, Letícia. Eu queria concordar com você sobre essa questão que você levantou, de que a interdisciplinaridade não é nada fácil, não. Eu posso relatar aqui uma coisa bem concreta em que eu me envolvi lá em 2021, durante a pandemia. Eu me aposentei em janeiro de 2020, e durante o ano de 2020 eu fui estudar filosofia da tecnologia no departamento de filosofia, com o professor Edgar Lira. E eu fiquei fascinada pelas coisas que eu aprendi com o Edgar, e nós resolvemos que, então, em 2021, plena pandemia, nós íamos oferecer uma disciplina na pós-graduação da informática aberta para todos os departamentos da PUC, para quem quisesse, sobre ética, filosofia da tecnologia, inteligência artificial, era isso. A gente estava discutindo, assim, selvagemmente as coisas. Época de pandemia, Zoom, nós nos encontramos no primeiro encontro com 67 pessoas na telinha. Tá? Entre essas pessoas, um monte de professores de todos os departamentos da PUC, professores da USP, colegas nossos, professores de fora da PUC Rio. E foi uma experiência assim, sensacional durante o semestre inteiro. Era um encontro semanal de discussões sobre questões filosóficas ligadas à tecnologia. Era exatamente isso. E as pessoas adoravam. Chegou no final do semestre, as pessoas disseram assim, não, vai acabar, que pena, o que a gente vai fazer no semestre que vem? Aí eu conversando com o Edgar, falei, Edgar, a gente tem que ter tempo para sedimentar o que a gente aprendeu, porque nós aprendemos juntos muita coisa durante esse semestre, então não é tipo assim, então
agora pega e oferece um follow-up. Mas houve tanta pressão que a gente resolveu fazer um follow-up com um grupo reduzido, cujo objetivo era o seguinte: a gente queria que, ao final do semestre seguinte, a gente tivesse o desenho de uma disciplina que a gente ofereceria regularmente, então, como parte da pós-graduação de informática, justamente para pensar as coisas, né? Pegando aqui o título do livro da Hannah Arendt, pensasse em corrimão, né? E sabe qual foi a conclusão da disciplina? Que era uma petição de princípio a gente querer fazer uma disciplina, que ela tinha que ser uma transdisciplina, porque era totalmente errado que um grupo transdisciplinar delineasse uma disciplina, tá? Então, essa para mim foi o ensinamento mais importante que o nosso grupo teve. Nós estamos juntos até hoje, estamos no nosso 4º ano de atividade juntos, e o que a gente faz é conversar. A gente só conversa. Então, se tem alguma coisa que a gente aprende juntos, é a conversar, né? Ouvir o que a outra pessoa está dizendo, ouvir as inquietações das pessoas, ouvir quando ela tem algo importante para nos ensinar, né? E oferecer o que a gente pensa como uma contribuição para enriquecer um debate. Então, está se falando sobre cursos, né, transversais, sobre interdisciplinaridade no sentido de formação em cursos e titulações. Eu acho que tudo isso é válido, acho que tudo isso está na pauta, etc. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que não tem nada a ver com curso, e que eu acho que é o mais importante que a gente fez, e que, infelizmente, não tem nenhum lugar estrutural dentro da universidade, que é um foro de conversas interdisciplinares. Tá? Nós estamos há 3 anos com pessoas que são as mesmas, gente que já se formou, já se doutorou, professores que já se aposentaram e continuam ligados a nós. Por quê? Pela simples paixão por ter um lugar onde a gente pode conversar sem paixões, quer dizer, sem paixões é mentira, com a paixão pelo que a conversa rende, né? Mas, assim, conversar sem polarização, conversar sobre qualquer tema, todos os temas, nos demorando o quanto seja necessário, sem pautas, né? Eu acho que essa questão de pautas é uma questão muito complicada hoje em dia. Então, nós já tivemos alunos de graduação, alô, alunos de graduação, se quiserem, nós já tivemos alunos de graduação no nosso grupo, já tivemos alunos de mestrado, alunos de doutorado, professores novinhos, professores velhinhos, professora aposentada. Tá? Aliás, nós somos atualmente já 2 aposentados, a caminho de sermos 3. Então, eu queria só dar essa contribuição de que eu acho que há uma atividade dentro da universidade que não está sendo aproveitada, ela não encontrou o seu meio de subsistência, né? A sustentabilidade disso é um problema, mas que penso eu que é uma atividade formadora de formiguinha, que é aprender a conversar, não é curricular. É isso aí. Clarice, se você me permite, eu acho que você tem várias contradições, né? A primeira, quando você tentou fazer uma coisa disciplinar de uma coisa transdisciplinar, é uma contradição quase filosófica. Mas você acaba transformando a transdisciplinaridade numa coisa disciplinar. Você enquadra no momento que você tenta fazer uma disciplina disso. Agora, o que você está relatando é uma das questões assim básicas da experiência, né? Quando a gente fala que a universidade não é só a transmissão de conhecimento, mas é a experiência, essa experiência ela é fundamental. E, sim, quando essas experiências envolvem a formação de outras pessoas, porque também estamos todos num processo contínuo de formação. Todos estamos aprendendo. Eu não sei, vou fazer uma confissão aqui meio bombástica, eu não sei o que eu preciso saber para exercer o cargo que eu exerço. Não sei, não tem como, mas eu estou aprendendo, correndo.
hoje de manhã eu descobri que eu tinha uma maneira de fazer melhor uma coisa que no passado eu não sabia fazer, já fiz errado. Vou fazer agora tentar fazer certo. Estar entendendo os sistemas, entendendo a sociedade melhor, entendendo tudo. Isso é experiência. Esse papo é uma coisa clara que mostra que a universidade é mais do que disciplinas. Esse processo é um processo de interação de pessoas. Por que esses processos não estão mais ativos? E no passado eu sabia, porque nós tínhamos pouco espaço físico, a gente queria mais que as pessoas viessem, assistissem aula e chutassem de fora. Hoje nós temos poucos alunos para o campus que temos. Não queremos mais voltar a ter 13 mil alunos. Nossa meta é ter 10 mil alunos de graduação, não mais. Nossa meta é melhorar esse campus com várias adições que a gente está trabalhando hoje para conseguir fazer essa coisa. Então, essa meta tem que ter não só teatro, cinema, não sei o quê, tudo que vai eventualmente ter aqui dentro, orquestra, toda a parte cultural, mas tem essa convivência de pessoas. Ter esse tipo de coisa que você, o Edgar, tem que pensar como é que a gente fomenta isso dentro da universidade, para que ele aconteça mais, para que aconteça envolvendo os alunos mais. É só isso. Eu acho que as experiências estão corretas, estão no lugar certo. É isso, aqui é o lugar disso. Só que o raciocínio nosso básico, ele é muito disciplinar, ele é muito no departamento, é muito no pulso da pessoa, de como é que vai ser, como é que vai ser. Cabe aos pesquisadores com mais sapiência ter essa visão que você está tendo, de olhar de uma outra forma. Eu acho que isso é fundamental. Agora, criar um ambiente onde isso aconteça, cultivar esse ambiente, e esse ambiente é o que eu estou tentando agora. É difícil, eu confesso que é muito difícil, porque não é esse o modus operandi da universidade. O modus operandi nosso é local, é pequeno, é pensar em ponto pequeno quase tudo, e depois deixar o ponto grande não existir. Olha, eu vou ter que pedir daqui a pouco, para sair, que eu tenho que ficar no almoço. Não, beleza. Então, aproveitando, eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem falar um pouco quais habilidades vocês consideram essenciais para quem está começando agora na área de computação e um conselho que vocês dariam para os estudantes que estão pensando em seguir uma carreira de pesquisa. Aí você pode começar aí. Olha, não, eu vou ouvir elas. Esse é o meu olha só, eu acho que mantenha a cabeça aberta, procurem as oportunidades. A gente não desenha uma carreira como desenha um protótipo, como desenha um programa de computador. Que a gente vive num ambiente de relações, aproveite as relações e as oportunidades que vão dando passo dentro dela. Não é uma coisa assim de, não, eu tive essa oportunidade, não é bem o que eu quero, mas dentro dela tem o que eu quero, eu vou fazer. Depois dentro eu vou buscar uma outra, ou não, ou vou ficar aqui porque eu estou satisfeito. Então, é um caminho. Essa, para mim, e o que você vai pesquisar, isso vai vir vai vir de dentro, não vai vir de uma decisão racional. Eu já fiz essa decisão racional, que é estudar concreto de alta resistência. Não foi nada de concreto. Cheguei lá, não funciona. Assim, você gosta de fazer outra coisa, você vai fazer outra coisa. Então, não é esse... Então, não precisem se preocupar com isso. Preocupem com o momento que vocês estão, as oportunidades que vocês têm, desenvolvam essas oportunidades. Trabalhem dentro dela. E acho que era isso. Tinha mais alguma coisa? Clarice. Eu acho que eu tenho que ecoar o que o Marcelo falou, né, sem dúvida. Eu sou péssima de dar conselhos, mas eu destacaria, do ponto de vista da formação das pessoas, né, que justamente
apostem na sua criatividade, apostem na sua curiosidade, sempre. Vão atrás de saber o que vocês acham que é importante saber. Ouviu alguma coisa que não entendeu muito bem, vai atrás, vai tentar saber. Vá com autonomia, com confiança, né? E com paixão. Acho que é isso que o Marcelo diz quando ele diz que vem do coração, né? O que a gente vai fazer vem do coração, é exatamente isso. Acho que nós somos três aqui que fizemos coisas que vieram dos nossos corações, né? Nenhum de nós, quando pequenininho, já estava predeterminado para aquilo que fez, né? Então, eu acho que nós somos justamente o resultado disso. E a outra coisa que eu, ao longo de todos os anos, eu sempre aprendi muito com os meus alunos, né? E devo a eles tudo, absolutamente tudo que eu fiz, né? Ao longo da minha carreira acadêmica. E eu conversava muito com eles, né? Eu acho que a gente tem que ter muito mais paixão por aquilo que a gente não sabe do que por aquilo que a gente sabe. Porque aquilo que a gente sabe é volátil, amanhã vai mudar, etc., né? Então, eu acho que a marca do pesquisador é a paixão por aquilo que ele não sabe, ficar feliz de não saber alguma coisa, ir atrás de tentar saber. Eu acho que é isso. Então, tipo assim, cultivem a curiosidade, o amor pelo não saber, né? E não é uma questão, a vida com o conhecimento não é uma coisa cumulativa, é uma aventura. Então, vão atrás da aventura. Obrigada, professora. Ótimo, muito, muito bom, Marcelo, Larissa. Acho que a única coisa que eu poderia assim, somar, vocês falaram assim tão bem, é que a gente tem que trabalhar muito. Acho que a gente tem que estudar muito. Eu sempre estudei porque eu adoro estudar. E você tem que ficar muito tempo lá, porque quando você está lá estudando, você está, na verdade, conversando com você mesmo, descobrindo o que você gosta. Né? Você tem que ter aquelas horas sozinhos, que é uma coisa que eu sinto falta, assim, quando eu observo meus alunos, né? Cada vez essa diferença até de idade maior, né? A gente sente muito, né, essa diferença. E as pessoas, às vezes, não têm esse tempo solitário, né? Que precisa para você falar com você mesmo, né? E para isso você tem que ter horas estudando. Então, ao trabalho, pessoal, ao trabalho. Obrigado. Tá bom, fica à vontade. Obrigado. A gente ainda tem uns minutinhos, acho que a gente pode fazer mais uma última pergunta. Aproveitando, então, lá no começo, a professora Clarice falou um pouco, na verdade, não sei se foi você ou foi a Clarice, sobre a questão de ser mulher, né? E aí, se vocês pudessem falar um pouco sobre os desafios que vocês encontraram na carreira e como é que vocês superaram. Clarice, gostaria de começar? Posso começar. É interessante voltar, quer dizer, se você tivesse me perguntado isso em diferentes momentos da minha carreira, eu teria diferentes respostas. No meu primeiro momento, quando eu era bem jovenzinha, a minha resposta era tipo assim, não tem problema nenhum. Eu não vejo nenhum problema, nenhum preconceito, nenhuma barreira, não vejo nada disso. E eu me lembro até que quando eu, jovenzinha, recém-doutora, bestinha, me convidaram para fazer parte, né, de um grupo de mulheres de não sei o que, darará. Eu falei, não, eu quero fazer parte de uma comunidade científica, não quero trabalhar pelos nichos, eu quero trabalhar para uma comunidade científica. O tempo foi passando e eu dei sorte de trabalhar no departamento de informática, onde, de fato, eu nunca tive nenhuma discriminação, muito pelo contrário, eu trabalhei com praticamente todos os meus colegas da minha geração. Outro dia eu estava vendo, eu tenho publicações com quase todos, que é uma coisa que eu acho muito bacana. Então, mas à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo uma coisa importante, que era a quantidade de meninas na minha sala de aula, assim, diminuir vertiginosamente. E isso começou a me chamar muita atenção. Tipo, por que as meninas sumiram? O que está acontecendo com as meninas, né?
E aí, uma das questões que eu, na ocasião, me perguntei, persegui durante algum tempo, foi que a maneira da gente contar o que é a computação e o que há para fazer na computação, e, enfim, qual é o lugar de quem trabalha com computação na sociedade, etc., era uma maneira que não era simpática às mulheres, né? Foi aí que eu comecei a me dar conta de que eu era uma pessoa de humanidades, né? E que aquele desconforto inicial, a Celina até já me ouviu falar sobre isso, que aquele desconforto inicial que eu tive quando eu saí de letras e fui para a informática, as pessoas tratavam a palavra subjetividade praticamente como um palavrão. Assim. Nada podia ser subjetivo. Se era subjetivo, era vagabundo, não era digno de ser científico. Tipo assim, então a ciência que eu encontrei na informática era um modelo de ciência de extração completa de qualquer rastro de subjetividade que houvesse. E aí eu descobri, bom, então é por isso que as mulheres não estão se interessando, né? Porque as mulheres, aliás, eu, inclusive entre as mulheres, e eu acho que todo mundo, para falar a verdade, isso não é uma questão das mulheres, eu acho que todo mundo se interessa por gente, né? Nós, seres humanos, temos interesse por gente. Então, é um campo de atividade que se orgulha de tirar a subjetividade, de ter soluções completamente, entre aspas, aqui, objetivas, é um campo que afasta muita gente. Então, eu me dediquei, junto com meus queridíssimos alunos, a construir uma história da subjetividade dentro da tecnologia. Na realidade, todo o meu trabalho em HC foi exatamente isso. Como é que você resgata crenças, valores, né, intenções de quem desenvolve software dentro da informática. Toda tecnologia traz o carimbo de quem desenvolveu essa tecnologia, traz os valores dessas pessoas, traz a visão de mundo dessas pessoas. Então, eu criei toda com os meus queridos alunos, a gente desenvolveu ferramentas conceituais, metodológicas e, às vezes, até algumas computacionais, para que você conseguisse rastrear, não apenas rastrear, mas desenvolver, né, a posição de sujeito na criação de tecnologia. Né? Então, eu acho que a criação de sujeito na tecnologia é importante. E aí, tendo dito isso, volta a questão das mulheres. Né? Porque as mulheres, como sujeitos, têm na sociedade, obviamente, um tratamento totalmente diferente do que os homens como sujeitos na vida de trabalho, em primeiro lugar, né? Mas não só. Então, eu acho que hoje em dia, na minha maturidade, né, eu diria assim, eu pessoalmente não me sinto atingida negativamente por algum preconceito, coisa que eu valho, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa muito privilegiada, tá? Mas eu fiz muitas coisas em pesquisa justamente para dar a voz, para que a computação seja uma forma de comunicação. Então, a gente desenvolveu muita coisa para que vozes diferentes, plurais, diversas, e isso explica, inclusive, as minhas posições hoje em dia, falem através da computação. A voz da computação não é uma voz neutra, ela não é uma voz uníssona, e ela não deveria ser uma voz do poder econômico exclusivamente, como, infelizmente, ela está se tornando cada vez mais. Então, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Mulheres, venham falar através de tecnologia. Muito bom, professora. Obrigada. Ótimo, Clarice, muito bom, muito bom. Bom, acho que eu tenho um depoimento, uma trajetória bem diferente da Clarice, assim, por vários motivos. Vou começar bem no início, porque eu fui de um colégio só de meninas. Fiz o curso todo, do início ao fim, porque no final, assim, na época que eu entrei na PUC, algumas escolas já estavam admitindo, né, meninos e meninas, mas eu
naquela época o colégio de aplicação da PUC ainda eram só meninos, né? E por incrível que pareça, da mesma maneira que eu senti, eu sendo de um colégio só de meninas, eu senti o preconceito logo no início das minhas escolhas, porque eu era diferente, né? Porque eu queria fazer algumas coisas que a maioria das minhas colegas não queriam fazer. Então, que não é uma coisa que era bem aceita, para que você não vai inventar de fazer isso, né? Ou assim, por exemplo, de ter uma aptidão, né, para matemática, eu gostava daquilo, né? Então, aí, se eu falava alguma coisa na sala e as meninas falavam, não, a Celina que sabe, ou gênia. Não de gênia, porque você gosta de matemática, esse tipo de coisa, né? Então, eu me lembro até que, quando eu fiz vestibular, foi o primeiro ano que a PUC teve um vestibular, assim, isolado, e aí ia ter uma prova, temível prova discursiva de física e de matemática, que ia ser até eliminatória. E não tinha ninguém que ia fazer engenharia, né? Aí procurei, assim, tinham outras duas que também estavam, assim, que queriam fazer esse tipo de... Então, nós fizemos um grupo de estudo, fora do colégio, nós três, para nos prepararmos para isso. Aí eu tinha um vizinho que era do Santo Inácio, onde estavam todos aqueles, sabiam tudo, né? Aí me emprestou os cadernos dele, a gente fazendo, assim, tudo. E no final, as duas fizeram engenharia civil, até uma fez uma belíssima carreira na Petrobras, até a Marina, ela até se aposentou recentemente, e foram muito bem, né? Atrás do que queriam, né? E depois, logo no primeiro momento, quando eu cheguei na PUC, não é? Então, de uma certa forma, confirmou, né? Que todo mundo falava que eu tinha mesmo que estar do outro lado do Rio, aqui na PUC, né? Lá na Letras e tudo, porque ali não era lugar para mulher, né? E por incrível que pareça, muitos anos depois, ano passado ou ano anterior, foi organizado uma roda de conversa também, lá na FRJ, porque pela primeira vez a gente tinha uma diretora da Escola Politécnica, né, a Cláudia Morgado, e ela convidou também, pela primeira vez a gente tinha uma reitora mulher, né, a Denise, né, reitora da FRJ, e também a primeira vez uma diretora também da Escola Politécnica da USP, e eu também fui chamada para essa mesa, né, e o evento chamava assim, esse lugar também é meu, na Escola Politécnica da UFRJ. Então, justamente veio de encontro a isso que Clarice falou, da gente tentar entender ou tentar reverter ou neutralizar cada vez ter menos mulheres, né? E eu, infelizmente, né, eu fico assim, me constrangido de falar, mas é a verdade, né? Então, eu sempre tive muitos problemas, né, de estar naquele lugar, né, que é o CT da UFRJ, né, aquelas engenharias todas onde eu trabalho, né, que são pouquíssimas mulheres. Eu me lembro que uma época eu tinha uma sobrinha que ela estudava na Escola de Belas Artes, ela fez design. E às vezes ela ia almoçar comigo e ela falava, Dinda, ela chama de Dinda, Dinda, mas não é possível, o seu prédio só tem homens, né? E tinha umas mulheres, mas vocês veem como era sempre muito mais forte, né? E aí isso aparece de maneiras explícitas e implícitas. Eu sempre tive que lutar muito sobre isso, com isso. Mas, no meu caso, isso serviu assim que eu ia adiante. Eu não me intimidei. Mas isso depende muito de como a pessoa reage, né? Para mim, serviu que eu ia até o fim, que eu ia ser, sim, professor titular, que eu ia ser, sim, até o fim da carreira, que eu ia buscar. Mas nem sempre é assim, as pessoas não são iguais, não é? Então, isso é muito triste, não é? Agora, uma outra coisa também, só para concluir, ali, só for falando, eu tenho que falar sobre isso também, é que eu tive esse privilégio, acho que a coisa mais importante da minha carreira foi a maternidade. Para mim, foi a coisa mais importante. Foi assim, eu fico até um pouco emocionada assim, falar, mas é verdade. Porque muitas vezes eu encontro assim, colegas e mesmo, né, alunos, né, e que falam, quantos anos de doutora você tem? Eu sempre sei, porque no mesmo ano eu comecei essas duas carreiras, né, como doutora, minha carreira como matemática, né, como pesquisadora, e como mãe, porque minha filha nasceu no mesmo ano que eu me tornei doutora, né. Então, elas duas cresceram juntas, né, até recentemente, uma ex-aluna minha, que é professora na UERJ, ela também é muito mobilizada, né, nessa questão de mulheres na ciência, ela é de outra geração, bem mais jovem, e ela mandou uma foto, ela lá nos corredores da UERJ, com o filho dela, falando assim,
que o filho não atrapalha. E eu sou bem convicta disso. É claro que isso é a experiência de cada um, né? No meu caso, eu acho que a minha carreira se deve muito à minha maternidade. Me deu foco, deu independência para mim e para minha filha, e a gente sempre alimentou uma outra, né? Então, a minha carreira alimentou como eu ia, né? Muitas vezes eu até tinha alunos que tinham a mesma idade da minha filha, né? A coisa falada também, né? E aprendi muito com ela até a lidar, né, no meu dia a dia, assim, no trabalho, né? Então, é isso que eu posso dizer, assim, como mulher, né? Mas é a minha experiência pessoal, né? Obrigada. Vocês sabem que a Alice é filha do... Pois é, eu tive assim, um pouco me controlar para não chamar de filha, né? Na verdade, eu chamo a Alice mesmo de amada. Mãe, você não vai me chamar de amada, vai ser um desafio. Alguém quer fazer uma última pergunta? Não? Não? Beleza. A professora Celina, antes de terminar, trouxe os livros e revistas, né, para a gente fazer o sorteio. Então, vou fazer aqui. Eu trouxe vários, eu não preciso ficar com todos, mas eu trouxe vários. Aí eu trouxe também, porque eu acho que foi, não sei se foi da vez anterior, que trouxeram uma ciência hoje. Eu falei, eu também tenho uma ciência hoje, vou levar também a mim. Então, também tem um artigo aqui de divulgação, assim, mais da minha área, que vocês não têm oportunidade de falar hoje, né? E aí eu trouxe também, assim, sobre cientistas em geral, e claro que eu tinha que trazer algumas coisas de mulher também, né? Mulher na ciência, né? Qual vai ser o primeiro, então? Talvez começar com a ciência hoje? Beleza. Vamos sortear. Então, já. Ah, foi mal. Mais pra cá. Tem foto. Não. Tem que ficar mais pra cá. Obrigado. Nossa, Celina. A ciência é masculina? Vocês não mandem uma coisa, o que vocês acharam? Um pouquinho mais pra cá. Saber se você concorda ou não. Vamos ver o que você vai achar. Será? Obrigada. Qual o próximo? Esse aqui é um pouco diferente. É um livro sobre criptografia. Aí é um pouco mais de matemática para computação, mas é escrito por um colega meu da UFRJ, o Celino Bollier, e é muito bom mesmo. E ele começa assim, de uma... É aniversário antes do dia. Ah, é? Não? Não vai ter parabéns? Deve ser no final. Um pouquinho mais pra cá, por causa da câmera. Isso aqui é mais histórica, as grandes damas da física e da matemática, as mulheres também, cientistas. Você programou sorteio dos livros das mulheres. Pega um pouquinho mais pra cá. Fiquei no último, foi só um. Agora o último. Só tem mais uma. Algumas razões para ser um cientista. Acho que ele tá ali. Beleza. É isso. Eu queria agradecer de novo a presença de vocês dois. Professora Clarice, muito obrigada. Professora Celina, Eu que agradeço. Desculpe o contratempo aqui, Não. mas melhor para você. eu acho que funcionou.
Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Obrigada.